Abra a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 10. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu estava preparando essa mensagem no decorrer dessa semana, quando Deus fez chegar às minhas mãos um estudo do Instituto Nacional de Psicologia, um videozinho pequeno, falando sobre 10 motivos que podem fazer com que você seja uma pessoa infeliz. E eu aproveitei esse gancho para usar esse material do Instituto Nacional de Psicologia, mostrando realmente, com versículos bíblicos, que a psicologia secular, ela não está distante do que diz a palavra de Deus. Os 10 motivos que podem roubar a nossa alegria estão diante disso que Jesus disse, que o ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir. E quem é o ladrão? Quem é o ladrão? A Bíblia fala que nós temos 3 inimigos: o nosso eu, o mundo e Satanás. Concordam comigo? O nosso eu, a Bíblia chama de carne. É o meu eu, é o meu ego, é as minhas neuroses, os meus problemas, os meus sentimentos, as minhas culpas, aquilo que eu carrego dentro de mim e que sabota a minha alegria. O mundo é a circunstância que muitas vezes eu sou obrigado a viver, e tentar agradar pessoas faz com que eu me violente. E Satanás, não precisa nem dizer, ele já usa essas 2 coisas que eu falei inicialmente e ainda põe mais umas pitadinhas das coisas dele para tentar nos sabotar. Jesus disse que o ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Ou seja, nós somos saqueados todos os dias nas nossas situações, nas nossas emoções, por situações que muitas vezes nós não entendemos e situações que nós mesmos permitimos que aconteçam. Por isso que eu não concordo com a teologia da prosperidade, que diz que vida em abundância é você ter dinheiro. Vida em abundância é você ser próspero. Vida em abundância é você ter saúde. Isso faz parte. Mas eu conheço muita gente com dinheiro e saúde que vive uma vida lastimável. Já contei esse exemplo para vocês e peço licença para contar de novo. No início do meu pastorado, 1983, faz um tempinho, lá no interior do Paraná, eu fui convidado por um pastor da cidade. Eu morava em Joaquim Távora e esse pastor era da igreja de Santo Antônio da Platina, cidades próximas, 35 quilômetros uma da outra. E a igreja de Santo Antônio da Platina, eles tinham uma congregação numa fazenda. Para você ter uma ideia, o tamanho dessa fazenda, ela começava no município de Joaquim Távora e terminava em Santo Antônio da Platina. A cerca da fazenda, ela ia a rodovia todinha, 35 quilômetros de extensão. E ele tinha uma colônia, e dentro dessa colônia moravam aproximadamente 300 a 400 pessoas, umas 100 famílias. E dessas 100 famílias, umas 30 evangélicas e várias da Igreja Presbiteriana Independente de Santo Antônio da Platina, que não podiam ir em Santo Antônio da Platina por causa da distância. Em 83 não era a mesma facilidade que é hoje, então a igreja tinha uma congregação lá. E eu fui convidado para um dia visitar essa congregação com o pastor de Santo Antônio da Platina. E ele me contava a história daquele fazendeiro. Diz que quando eles começaram a congregação, nos primeiros cultos, o fazendeiro chamou o pastor e disse: pastor, faz favor, vem aqui, eu quero que o senhor sinta à vontade,
Eu quero que o senhor saiba que eu não deixo faltar nada para os meus empregados. Toda semana nós matamos 2 bois e nós abastecemos a casa dos nossos empregados de carne. Eles não gastam com o mercado. Naquele tempo ele já dava a cesta básica, mas a cesta básica rural dele mesmo, do que se produzia lá. Fica à vontade. O pastor falou: mas o senhor não quer assistir o culto conosco? Ele disse: não, porque eu não sei o que é felicidade. Ele disse: pastor, eu quero confessar para o senhor uma coisa. Muitas vezes à noite eu venho sorrateiramente e fico debaixo da janela da casa dos meus funcionários, escutando eles cantarem e orarem, fazendo o que eles chamam de culto doméstico deles. Como eu queria ter essa alegria e como eu queria ter essa paz. Um dos homens mais ricos do Brasil falando isso. E aquele pastor perguntou por quê. Ele disse: pastor, eu tenho 3 filhos. Minha esposa faleceu de câncer há 10 anos. Meus filhos, uma delas hoje é prostituta em Amsterdã, na Holanda. A outra está presa na Alemanha por tráfico de drogas. E meu filho se perdeu no mundo e eu não sei onde ele está. O senhor está vendo tudo isso? Eu vou morrer e não tenho para quem deixar. Em outras palavras, o que aquele homem estava dizendo era: eu daria tudo isso para ter a alegria que eles têm, para ter a vida abundante que eles têm, e eu não tenho. Ou seja, o ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir, e nós somos saqueados nas nossas alegrias e nas nossas emoções todos os dias, e nós não percebemos, e muitas vezes nós somos culpados. Você quer ver algumas emoções e algumas coisas em que nós somos saqueados? Primeiro lugar, quando nossa crença é uma crença limitante. Quando nós colocamos na nossa cabeça que o nosso Deus só pode fazer aquilo que nós acreditamos que Ele pode fazer. Como é que é, pastor? Eu vou dar um exemplo para você. Nós acreditamos que Deus tem poder até aqui. Daqui para cá o meu problema é maior do que o meu Deus. Deu para vocês entenderem? Isso é uma crença limitante. Ou a crença é limitante, dizendo que Deus só pode agir da maneira que nós imaginamos que Ele pode agir. Se Ele agir diferente, a gente não acredita que é Deus. Se Ele agir de uma outra maneira, fora do quadradinho teológico que nós entendemos, nós até podemos achar que é o inimigo agindo e que não é Deus. E nós esquecemos da palavra. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Meu irmão, minha irmã, o ladrão rouba de nós a fé e a capacidade de crer que Deus pode fazer mais. Nós limitamos a atuação de Deus. Essa crença limitante, ela rouba de nós essa vida abundante. Muitas vezes nós vivemos uma vida espiritualmente miserável, porque nós colocamos Deus numa caixinha. E Deus não pode fazer mais do que aquilo que nós pensamos que está dentro daquela caixinha. E a gente vê a mulher estéril engravidar. A gente vê aonde não há possibilidade de gerar filhos, gera filhos. A gente vê aonde não há possibilidade de acontecer dinheiro, Deus faz suprir. Aonde não tem possibilidade de abrir porta de emprego, Deus abre. Aonde não tem possibilidade de cura, Deus cura.
aonde não há possibilidade de salvação, porque você diz que aquela pessoa não se conserta, Deus vai lá e atinge e transforma a vida da pessoa? Não é assim? Deus é Deus da história, Deus é Deus da vida, Deus é Senhor do mundo. Deus não se prende aos nossos conceitos. Então, meu irmão, não tenha uma fé limitante. Se você quer ter uma vida abundante, não deixe que o ladrão roube de você a capacidade de crer no Deus do impossível. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Quarta igreja, não perca a capacidade de crer que numa igreja pequena como essa, Deus pode nos surpreender com coisas grandiosas. Muitas vezes nós não vivemos a vida abundante dentro da igreja, porque a gente vive com um complexo de vira-lata. Nós achamos que nós somos uma igreja pequena e que Deus não pode fazer mais. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Deus pode trazer recursos para essa igreja da onde a gente menos espera. Você crê nisso? Eu creio. Não tenha uma fé limitante, não tenha uma crença limitante, porque isso rouba a tua alegria, e se rouba a tua alegria, você não sabe o que é vida abundante. Mas uma outra coisa que tem feito muitas pessoas perderem a vida abundante, a alegria, e a palavra de Deus fala várias vezes que nós devemos nos alegrar no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, e para mim a alegria no Senhor é a minha vida abundante. Se eu estou alegre no Senhor, Paulo diz, eu sei estar contente em toda e qualquer circunstância. Para Paulo isso era a vida abundante. Estar contente no Senhor em toda e qualquer circunstância é vida abundante. Você concorda comigo? Mas tem pessoas que não conseguem ser alegres porque elas moram no passado. O que é morar no passado? É viver das lembranças passadas, sejam elas boas ou sejam elas ruins, principalmente as lembranças ruins. São pessoas que estão presas a opressões e a problemas que sofreram no passado e que não se permitem ser felizes no presente porque vivem escravizadas pelo passado. Eu fui uma pessoa sofrida, meus pais me trataram desse jeito, eu sofri isso, eu sofri aquilo. Gente, quero que você pense comigo uma coisa. Quem foi Raabe? Quem foi Raabe? Raabe em Jericó, ela era o quê? Prostituta. Raabe ficou presa ao passado dela? Não. Ela veio para Israel, ela foi tratada pelo povo de Israel como uma heroína, porque ela salvou os espias, e ela foi a única sobrevivente, ela e a família, da cidade de Jericó, e Deus mandou preservar, e mais, Deus disse que era para tratar como se fosse uma israelita. Pois bem, você sabe na história quem foi Raabe? Raabe foi tataravó de Davi. Se Raabe foi tataravó de Davi, por conseguinte, na árvore genealógica de Raabe, de Jesus, Raabe faz parte, porque Jesus é descendente de Davi. Só que Jesus não é descendente de uma prostituta. Jesus é descendente de uma heroína. Deu para vocês entenderem o que eu estou querendo passar? Meus irmãos, se Raabe ficasse se martirizando de que ninguém ia aceitá-la porque ela era uma prostituta, ela não teria sido a heroína do povo e tataravó de Davi e da linhagem que deu origem a Jesus Cristo. Um dos problemas é que as pessoas, elas ficam morando no passado. E o apóstolo Paulo diz, irmãos,
Eu não julgo ter ainda alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e olhando para as que diante de mim estão, avanço para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, verso 13. Olhando para as que diante de mim estão. Mas se tem pessoas que perdem a alegria porque estão morando no passado, tem pessoas que perdem a alegria da vida abundante porque tem uma preocupação excessiva com o futuro. É outra coisa. Eu tenho hoje pessoas próximas da minha família que estão sofrendo de síndrome do pânico. E o que é a síndrome do pânico? Não é o medo do futuro? Não é uma doença moderna? E eu não estou falando de gente não crente, eu estou falando de líder de igreja. Estou falando de líder de igreja, presbítero, que está sofrendo de síndrome do pânico. O medo excessivo do futuro. Sabe por quê? Porque não se preparou para se aposentar. Se aposentou e bateu a síndrome do pânico porque não soube descansar. Nós temos pessoas que têm medo excessivo do futuro. E a palavra de Deus diz: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Basta a cada dia o seu próprio mal. Vocês perceberam como o ladrão rouba a nossa alegria? Como o ladrão, que eu digo, o nosso eu, o mundo e Satanás, os três conspiram para roubar essa alegria e nós não termos vida abundante? Primeiro, uma crença limitada. Nós acreditamos que Deus não é poderoso. Segundo, nós vivemos preso ao passado. Terceiro, uma preocupação excessiva com o futuro. Isso é sério. Precisa ser trabalhado na nossa vida. Mas se não bastasse isso, um quarto ponto, né? E aí são dois problemas, é a autofala negativa e a murmuração. A autofala negativa: eu não vou conseguir, não vai dar certo, isso é muito para mim, isso não é para mim, eu não sirvo. Essa autofala negativa rouba da gente isso. Esse negócio de dizer eu não posso, eu não consigo. Meus irmãos, eu tenho por princípio o seguinte: todas as coisas que eu vou fazer na vida ou não, eu tenho que batalhar pelo sim. Então para que eu vou ser pessimista? Gente, tem que ser assim. Ah não, sabe aquele negócio que você fala para a pessoa? Mateus, vou pegar o exemplo do Mateus aqui. Mateus, estão precisando de gente lá na firma tal. Ô pastor, obrigado, mas não é o meu perfil, eles não vão nem me admitir, eu não vou nem chegar na porta. Você foi tentar? Você foi tentar? Vocês perceberam? A autofala negativa. Ah, mas não vai dar certo. Pô, quem é que diria que a mocidade da nossa igreja fosse fazer programações tão boas? Por quê? Porque até um tempo atrás, o que eu escutava deles? Mas nós somos tão pouco, a mocidade está tão fraquinha, ai de nós, né? Ó vida, ó céus, ó azar, não vai dar certo. Não, show pessimismo. Deus não se preocupa com quantidade. Se tiver um coração firme, Deus levanta uma mocidade inteira. Se tiver um coração firme, Deus levanta uma igreja inteira. Então, autofala negativa e murmuração, a palavra de Deus diz: longe de vós, toda amargura, não saia da vossa boca nenhuma palavra distorcida que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça uns aos outros.
Meu irmão, para que murmurar? Para que se lamentar? Esse é o quarto ponto que eu queria falar com você. Deixe de fala negativa para você poder viver uma vida abundante. Em quinto lugar, tem muita gente que perde a vida abundante porque se acha melhor e tem necessidade de se impor sobre a vida dos outros. A palavra de Deus diz que se alguém quiser ser o maior, que seja o menor. E se alguém quer ser servido, que sirva. Você não tem necessidade de se impor. A palavra de Deus diz que quando depender de você, tenha paz com todos. Você não tem necessidade de estar o tempo todo sempre certo. Permita-se saber que você pode errar, que você é falho e que as pessoas também podem te exortar. Como é gostoso quando a gente recebe uma exortação com amor. Quando alguém mostra que o caminho que você está levando, muitas vezes é o caminho da prepotência e diz: pastor, volta para cá um pouquinho, o senhor perdeu o prumo. Tá certo? E outra coisa, você não tem necessidade de agradar ninguém. Você tem necessidade de agradar a Deus. Não se preocupe com o que os outros vão pensar ou com o que os outros vão dizer. Muitas vezes você está vivendo mais em função dos outros do que em função de você mesmo. Hoje na escola dominical a gente estava falando sobre vaidade. E eu disse que vaidade não tem nada a ver com isso que tem sido pregado nas igrejas. Vaidade é o vazio da alma e a necessidade que a pessoa tem de se mostrar para os outros. Você não tem essa necessidade. Mas para encerrar, sabe por que nós não vivemos vida abundante? E o Instituto Nacional de Psicologia ele fala isso. Pessoas que são resistentes à mudança. Pessoas que têm dificuldade de mudar. Mudar a rotina da vida, mudar sabe aquela pessoa que todo domingo tem que comer macarrão com frango? E se não comer macarrão com frango não é domingo? Aquela pessoa que vive aquele ritmo de vida, todo certinho, quadradinho, e se mudar 1 milímetro ela pega, se vier faltando R$10 no salário dela, ela já está toda desconcertada e não sabe como fazer a vida. Pessoas que não têm habilidade para mudança, não são abertas para mudança. Pessoas que são quadradinhas, que precisam mudar. Nós muitas vezes temos que ter essa habilidade. Quando Jesus veio, ele disse para os discípulos: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Imagina falar isso para o Pedrão, que há 30 anos era pescador, fazendo sempre a mesma coisa. Jesus está propondo uma mudança radical na vida dele, não está? Jesus está propondo uma mudança radical na vida de Mateus. Sai, deixa a coletoria, vem após mim. Você está aberto para o novo de Deus, meu irmão? Alguns domingos eu preguei sobre isso na igreja. Estar aberto para o novo de Deus. Será que nós estamos, para viver uma vida abundante, nós temos que estar aberto a mudanças? Porque muitas vezes nós estamos vivendo uma rotina de vida religiosa que não está levando a gente a lugar nenhum. E a gente não está experimentando o que Deus tem para nós de melhor. Por quê? Porque a gente não está aberto para mudanças. Quem sabe o novo de Deus traga coisas novas para nós. Medita nisso essa semana. Quem sabe o novo de Deus vai trazer coisas novas para nós. E essa igreja vai experimentar a vida abundante. Amém? Por último, nós temos que parar de culpar os outros pela nossa falha.
Tem um ditado que diz que errar é humano. Mas tem um ditado humano que diz que botar a culpa nos outros é mais humano ainda. Começou lá no jardim do Éden. Adão, o que você fez? Ô Senhor, eu comi do fruto que a mulher que o Senhor criou me deu. Ele botou a culpa em quem? Em Deus e na mulher. Eu não pedi, o Senhor me deu. Eu estava muito bem sozinho com os macacos aqui. O Senhor vem e me traz a mulher. Aí Deus vai falar com a mulher. E a mulher fala o quê? Senhor, foi a serpente que o Senhor criou que me enganou. A culpa não foi dela. E aí, os chargistas, né, diz que fazem a cena de Deus falando com Adão, com Eva, e na hora que olha com a serpente está com o rabinho apontando, mas não tem mais ninguém do lado dela. Então a culpa ficou toda em cima da mulher. Hoje, tudo que acontece é culpa do diabo. Já perceberam que na maioria das igrejas, tudo que acontece na vida dos crentes é culpa do diabo? Não é. É culpa do teu egoísmo, é culpa da tua vontade, é culpa do desejo da tua carne, é culpa da tua inabilidade de lidar com as situações, é culpa de você ser ansioso, é culpa de você viver preso no passado. Mas a gente sempre coloca a culpa nos outros. Aprenda que vida em abundância passa por um autoexame de quem nós somos. E eu, quando me conheço, eu posso dizer para Deus: Senhor, perdoa as minhas falhas, restaura a minha vida, porque eu quero viver em alegria diante de Ti. Você quer a vida abundante? Não deixa o ladrão roubar. Não deixa que esses pontos que eu falei nessa noite sejam tirados da tua vida. Mas viva a alegria do Senhor. Seja como Paulo, eu sei estar contente em toda e qualquer circunstância. Que Deus nos abençoe. Amém?